Fala pessoal, meu nome é Camila Rossi, estamos aqui direto de São Paulo, começamos mais um Magic Pod. E ao meu lado eu tenho Carla Andrade. Oi, pessoal! Estamos aqui mais uma vez trazendo conteúdo de qualidade para vocês sobre a jornada do médico na medicina. E conosco aqui hoje, Camila Palmeira, para poder contar um pouquinho para a gente sobre essa jornada. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente, se apresentasse um pouquinho, Camila. Quem que é Camila? Sua especialidade? Qual que é a sua área de atuação? Traz aí um pouquinho pra gente. Legal. Meu nome é Camila. Oi, pessoal. Eu sou médica oftalmologista. Eu sou formada agora há 10 anos. Eu fiz faculdade de medicina lá em Recife, na Universidade de Pernambuco. Fiz minha residência médica em oftalmologia lá. E a gente acha que quando vai entrar na faculdade vão ser 6 anos, a gente descobre que tem a residência. A gente acha que vão ser mais 3. Quando a gente termina os 3, a gente descobre que tem pelo menos mais 1 a 2. E aí, nessa história, eu fiz mais 3 depois. Então, eu passei 2 anos em Sorocaba, onde eu fiz uma especialização em transplante córnea, cirurgia refrativa, toda a parte de tratamento de doenças da superfície do olho, né? E depois, eu ainda fiz uma especialização aqui em São Paulo, na Unifesp, em oncologia ocular. E começando sobre essa questão da jornada, como foi pra você mudar pra São Paulo, né? Foi o que foi que deu o gatilho, assim? Então, eu sou de Recife, né? Lá a gente tem um grande polo médico, a parte oftalmológica é muito boa, muito desenvolvida. E lá, uma das coisas que faz a cidade ser desenvolvida é porque os especialistas em Recife, eles vêm para São Paulo fazer uma complementação na formação. Então, eu tive 9 anos de formação em Recife, né, faculdade, mais 3 de residência. E aí, eu precisava aumentar essa minha especialização. E Sorocaba, ele é o maior centro de transplante da América Latina. Uhum. Então, a gente tem uma carga lá exaustiva, são 2 anos que a gente chega no hospital 6h30, 7h da manhã para começar a fazer reunião. E, às vezes, sai do hospital, já sai de lá amanhecendo o dia, 5h da manhã, estudando, operando, fazendo consulta. Então, a gente realmente são 2 anos imersivos que a gente consegue ter um grande aprendizado. Isso é um diferencial para a nossa vida, né? Porque a gente vai conversar, né, de carreira e tudo, mas eu acho que antes de você tentar ter uma carreira e ter um faturamento legal que a gente, né, deseja, a gente precisa ter uma formação de excelência primeiro. Porque eu preciso ter conteúdo para poder passar para os meus pacientes, não só a parte de humanização, a parte de negócio, tudo, mas a gente precisa ter uma formação que nos dê capacidade e embasamento para a gente poder trazer isso para os pacientes. Uhum. Então, eu busquei essa melhor formação possível. E aí, onde eu encontrei a melhor formação foi aqui. Primeiro em Sorocaba e depois aqui na Universidade de São Paulo. E por que oftalmo? Bom, o oftalmo foi uma decisão, assim, no meu último ano de faculdade. Porque começou assim, né? Porque medicina eu decidi no último ano do colégio. Por quê? Meu pai é administrador, minha família é de administradores, meu pai é administrador, meu bisavô já era administrador, empresário e tal, e sempre a minha formação foi comercial, e eu achava que eu ia fazer isso, e quando eu cheguei no penúltimo ano, eu descobri que eu não gostava de trabalhar assim, em empresa, daquela coisa burocrática, eu não gostava daquilo. E eu comecei a ver, poxa, e agora? Porque eu passei 16 anos, desde que eu nasci lá nas lojas, pensando que eu ia fazer isso. E aí, o que é que eu vou fazer? E aí começaram a aparecer algumas coisas, eu comecei a gostar bastante dessa área, tive alguns contatos de enfermidade na família, que eu comecei a acompanhar algumas, né, algumas jornadas médicas, assim, e comecei a gostar e acabei fazendo medicina, decidi no 3º ano. E aí eu entrei na faculdade, desde o comecinho da faculdade, eu comecei a dar plantão em emergência, enfim, eu passei 4 anos em emergência geral, cirurgia geral, fui monitora, voluntária, fui médica estagiária concursada, passei anos. E eu gostava disso, do trauma, de cirurgia geral, de coisa grande, enfim, daquelas coisas muito, muito grandiosas na medicina, né? Aquilo que você vê seriado médico, é o que você vai ver lá. Paciente entubando, drenando tórax, cirurgia de emergência, é isso. Mas a gente começa a pensar, em um certo momento da vida, em qualidade de vida também. E a gente sabe que tem algumas especialidades médicas que dão qualidade de vida, e a oftalmologia é uma especialidade que a gente considera uma especialidade eletiva. Tenho urgência em oftalmologia, mas são muito menos frequentes. Então, eu consigo organizar a minha vida, eu consigo programar o meu dia.
E no começo me diziam assim, a oftalmologia é muito bom, porque é eletiva, é muito bom, você pode ter qualidade de vida. Eu falava, que nada, eu quero ficar aqui no trauma. Cara, mas aí você passa, sei lá, 5 anos da faculdade nisso, e você fala, não, então, não gostei tanto. Não quero isso pra mim, não quero essa vida pra mim. E a oftalmologia, ela te dá uma amplitude de possibilidades. Eu lembro que a primeira vez que eu tive aula de oftalmologia na faculdade, acho que estava no 7º, 8º período, meu professor mostrou um vídeo na cirurgia de catarata. Aí começa assim, uma pupila dilatada. Tchá, parece o sol, aquela coisa linda. Eu falei, eu quero fazer isso. Só que ficava aquela coisa, pô, mas é cirurgia geral, eu quero fazer neurocirurgia, tal, e fiquei nessa. Então, no último ano, penúltimo ano, a gente tem a oportunidade de estagiar em cada área que a gente tem mais afinidade. Então, eu estagiei em cirurgia plástica, otorrino e oftalmo. E aí eu me encantei, me apaixonei, vi que é isso, é amplo, eu faço cirurgia, eu faço exame no meu consultório, tem possibilidade de fazer um universo de coisas, sabe? Ultrassom, se você não gosta, você pode fazer só clínica, tem muita coisa que você pode fazer. Então, e fora a parte tecnológica, a gente está sempre com aparelhos novos, a gente tem cirurgias novas, a gente usa muita física, matemática para calcular lente, para calcular óculos, enfim. Então, é muito, eu achei assim, me completou bastante. Foi por isso. E me diz uma coisa, você acha que a faculdade realmente te preparou para a vida de médico? Não. Não. Pelo contrário. A gente entra na faculdade muito verde, né? A gente entra na faculdade 18, 19 anos, enfim. E quando a gente entra, se a gente se encanta com aquele mundo, e, tipo, SUS, é tudo ali na casa dos seus pais, enfim, você está numa república, você não tem que se preocupar com custo de vida, você não tem que se preocupar de pagar conta nenhuma, e você se dedica àquilo e ao assistencialismo. Uma coisa que eu acho que falta no curso de medicina é dar essa visão de negócio para a gente. Porque a partir do momento que a gente termina, a gente está no mercado. A gente já não tem mais... as pessoas saem da casa dos pais, ou os pais dizem, então agora se formou 6 anos de medicina, muitas vezes o curso caro pra caramba, fala que te vira, agora vai ganhar dinheiro. E aí, como é que você ganha dinheiro? E aí, se você não está preparado, você acaba indo para plantão, que te explora, você vai ter qualidade de vida ruim, você vai ser mal remunerado, e aí você começa a se frustrar. Uma coisa que era seu sonho, né? Tem gente que faz 6, 7, 8 anos de vestibular, tem um sonho de medicina, enfim, investe naquilo, e quando você se forma, você se frustra. Porque você não estava preparado, você chegou, de repente, numa situação que você se viu, poxa, e agora? Eu vou fazer o quê? Aí o cara te paga um valor irrisório para você trabalhar lá 12 horas, se matando, muitas vezes com condição ruim, que você não tem material para tratar o paciente. Eu passei por isso quando eu me formei. Você está no hospital que tem 50 pessoas numa fila, você sozinho de médico no interior, não tem equipamento, não tem exame de sangue, não tem nada. Tem só você. Tem só você. Eu já atendi, assim, com a janela quebrada, uma fila de 50 pessoas me esperando, que a gente acabou de se formar. Demora muito mais no atendimento, não tem aquela agilidade, aquela coisa, você faz aquela coisa bem metódica, de faculdade, você vai fazer a anamnese completa, você vai passar um tempo com o paciente, aí a fila vai aumentando. Aí eu estava atendendo, tinha uma janela, o paciente botando a cabeça para ver o que eu estava fazendo com outro paciente que estava demorando para atender ele. Caramba. Vê que situação, vê constrangimento, que situação. E você estudou a sua vida inteira para aquilo, entendeu? Sim. Então, é frustrante. Por isso tem muito médico frustrado, tem médico, enfim, que acaba não ter esse preparo, não ter um plano de carreira, saber o que é que você vai fazer depois, como que você vai, né, se posicionar, como é que você vai se valorizar. Isso eu acho que a faculdade não prepara e a gente, assim, acaba se perdendo nisso. E essa falta de preparo não é só para ser médico, mas também é para ser médico, né? Porque, né? Sim. Para ser médico, você tem que ter algum tipo de blindagem emocional. Sim. Para viver tudo aquilo, Sim. né? E eu acho que não tem também isso. Também não tem. A nossa família, né? Enquanto família de quem tá fazendo medicina lá, não tem ideia daquela demanda que aquele profissional vai sofrer. E também não consegue blindar, né? Sim. E o que eu vejo muito é que na faculdade, na residência, nos locais onde os médicos vão iniciar, tem aquela coisa do que você tem que provar o seu valor para conseguir qualquer tipo de conforto. Sim. A sua vocação é sofrer. Você não quis ser médico? Sofra. Sim, tem isso também. E é uma coisa muito estranha, não é? É. É muito estranho. E, assim,
e cada vez mais a gente ouve falar de questão de problemas de saúde mental. Isso. Cada vez mais frequente entre os médicos. Porque não tem essa questão do preparo, da blindagem, do suporte de uma rede de apoio para você formar um profissional que seja completo para ser médico. Sim. Né? Eu não sei se você tem casos durante a sua formação ou da sua vivência que exacerbe, que fique bem claro para quem está assistindo do lado de lá, o quanto que é difícil viver, né? Porque muita gente acha que é mil maravilhas. Não, você é médico, você é privilegiado. Porque na realidade do Brasil você é privilegiado, então você não tem que reclamar. Mas não é bem assim. Você tem situações que deixe assim mais claro para quem está ouvindo assim, esse não é bem assim mesmo? Sim, eu acho que nesse sentido, assim, você acha que você vai sair da faculdade, aí você pôs o jaleco, vão te respeitar, você vai falar e as pessoas vão te ouvir, mas a gente tem casos, assim, como esse que eu falei, o cara olhando na janela lá, gritando, atendendo a pessoa, e o cara na janela, porque eu tinha que atender mais rápido, só que você não tem como atender mais rápido do que você está atendendo, você está dando o seu melhor. E às vezes você está dando o seu melhor, mas a família não acha que é o melhor e todo mundo quer que seja diferente, e você se sente numa posição muito vulnerável ali, você não está preparado para aquilo. Eu lembro que nesse mesmo lugar, eu saí, foi 1 mês que eu fiquei trabalhando nesse lugar. Interior, lá de Pernambuco, enfim, a gente terminava, aí tinha o interior que precisava de plantão, aí chamava os médicos que saíam ali da faculdade, todo mundo ia para lá. E aí eu lembro que eu dei, acho que 48 horas de plantão seguidas, nesse nível de estresse. Quando chegou assim com 36, sei lá, faltava um tempo para acabar, eu estava num estado emocional, assim, de cansaço. E principalmente não era nem cansaço físico, porque são 40 horas, mas a gente consegue descansar 6 horas ali, à noite tem outra pessoa que dá para você dormir 6 horas, 4 horas, enfim. Você consegue descansar, mas o cansaço mental é tão grande que eu lembro que nesse dia, assim, faltava um pouco para terminar meu plantão, acho que, sei lá, era de noite, eu tinha que ficar até de manhã. Ela falou assim, ó, vai para casa, porque eu sei que você não tá bem. Tipo assim, você precisa descansar. Não faz isso, sabe? E eu tive sorte de ter essa pessoa para me falar isso ali naquele momento. Porque, enfim, eu podia ter chegado num nível de estresse, sei lá o que poderia ter acontecido comigo, assim, se eu tivesse continuado naquele ritmo e com aquela carga de estresse em cima de mim, de cobrança, porque todo mundo te cobra. Você acha que você vai ser médico lindo, respeitado e tal? Não. Os pacientes estão... Assim, muitos pacientes estão nem aí que você é médico. Tem uma paciente que demorou, uma história que saiu, acho que 2 semanas atrás, de uma médica que estava no plantão e ela estava atendendo o paciente, chegou um com o dedo cortado e ela não atendeu logo, e aí ela saiu, o cara deu um murro na cara dela. Caramba. Tipo assim, de jaleco. E levou um murro na cara, porque demorou a atender um dedo cortado, assim, que estava com a paciente lá dentro. Então, essa questão emocional, esse olhar que o médico é uma pessoa. Tipo assim, falar, nossa, você vai dar plantão à noite, mas você vai dormir? Eu falo, vou. Não tem paciente, eu vou dormir, porque... Mas não é plantão, você não tem que ficar lá acordado. Eu falo, não, gente, é médico, não é tipo um avião que passa 20 horas voando. A gente descansa, não tem paciente, eu descanso. Igual tem o pessoal que bate na porta, vai olhar, o médico tá ali fazendo o quê? Nada. Não, porque tá na minha hora de descanso, porque ninguém trabalha. Você contrata o funcionário para trabalhar 8 horas, ele tira 1 hora no meio ali. Só que a impressão que as pessoas têm é que o médico não tem direito até essa hora. E alguns médicos também não se veem no direito até essa hora, sabe? Então, é como se fosse assim, uma exigência, a medicina é sacerdócio, você não pode ganhar dinheiro porque você é médico, você não pode descansar porque você é médico, você não pode comer porque você é médico, tem que ser uma coisa supra-sumo porque você é médico. E não é assim, a gente é humano. Então, a gente tem as nossas limitações e a faculdade não trabalha isso, de você se ver como um ser humano vulnerável, com limitações, que você também tem que se poupar, olhar para você e ter também acolhimento com você, não só com o outro, entendeu? E eu imagino que falando nessa questão de vulnerabilidade, sendo médico e mulher, e aí vindo aqui pro Sudeste, né, vindo para São Paulo e nordestina, você fica ainda mais vulnerável, né? Sim. Nesse sentido. Sim. Eu não sei se você viveu um pouquinho disso. A gente já ouviu alguns relatos nesse sentido de situações de vulnerabilidade mesmo, de diversos sentidos. Para você sentiu esse choque? Olha, eu não senti
tanto essa questão, porque os centros em que eu pratico, que eu fiz minha especialização aqui em São Paulo, são centros que eles, como são referência no Brasil, a gente tem médicos de todos os lugares. Hoje, a gente tem um aumento da presença feminina absurda nos serviços de saúde, principalmente nos serviços de excelência. Por exemplo, no meu fellow éramos 7, começamos como 8, acho que tinham 3 homens. Então, as mulheres, elas vêm ocupando, principalmente nessas especialidades, como oftalmologia, otorrino, especialidades que a gente consegue ter melhor qualidade de vida. A gente é inteligente, tem as melhores notas, a gente entra. Desculpa, homens, mas é verdade. A gente se dedica, enfim. E aí, eu fiz esse fellow, então tinha colega da Bahia, do centro, de outros estados do Brasil. Os residentes também, a maioria vem de fora. Então, a gente acaba que, nesse sentido, eu tenho esse privilégio de não ter passado tanto por isso. Com meus pacientes, eu atendo há 3 anos lá no consultório já. E aí também, assim, eles me acolhem super bem. Eu não passo essa questão, não. Eles falam, você é de onde e tal, sempre percebem. Só que a gente consegue ter uma relação legal. Então, assim, eu realmente, felizmente, esse tipo de preconceito eu sei que existe. Mas eu consegui passar por isso aí. De forma tranquila, assim, né? Foi tranquilo, pra mim, sim. Mas equilibrou muitos pratos também, né? Porque você é mãe também, né? Sim, aí é o meu, né? Né, Camila? Eu acho que é aquele momento, né? Que a gente vai falar sobre a grande história meu de como a gente se conheceu. Porque foi, né? Então, foi a Carla me hoje. passou, olha, essa aqui é uma cliente maravilhosa, preciso que você faça aqui uma reunião com ela sobre um pouquinho, pra falar um pouquinho sobre marketing, né? Que daqui a pouco a gente vai abordar um pouquinho sobre isso. E aí, fui fazer nossa reunião, né? Mas tava meio conturbada. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi. Gente do céu. Criança de férias em casa, né, gente? Quem é mãe vai entender, Carla entende. Criança de férias em casa, não dá para trabalhar em casa, esquece. Eu tenho um horário, na minha agenda eu organizo um horário administrativo, que é o horário que eu fico fazendo reunião e tal. Só que calhou que mês de julho, meu horário administrativo foi com minha filha em casa. Eu comecei a fazer a reunião com as meninas e conversando, aquela coisa me chamando. Daqui a pouco vem uma pessoa que sobe nas minhas costas e começa a mexer aqui no meu cabelo. Foi, E eu tentando, gente, vai mais rápido, mais rápido, mais rápido. E a menina na cabeça, desculpa, gente. eu acho que foi minha reunião mais inusitada que eu já fiz na minha vida, foi essa reunião. Mas cá estamos, né? Cá estamos agora pra falar mais tranquila, tamo aí. A criança tá em casa, a gente tem cuidado, lá brincando. Ai, a gente Mas, Camila, você falou muito sobre essa questão do plantão, né? Como é um esforço muito grande, como você fica vulnerável emocionalmente. Quando foi que deu o clique pra você sair um pouquinho dos plantões e ter sua clínica, atender em clínica? Como é que foi isso? Então, eu dei plantão no comecinho, né? Assim que eu me formei. Aí eu comecei a residência e dei alguns plantões em clínica e tal. Mas assim, eu comecei a entrar na minha área, terminei a residência, comecei a entrar pra minha área, né? Específica. Comecei a dar alguns plantões de oftalmologia, enfim. E aí, terminando o meu fellow, eu terminei o fellow em 2018, em Sorocaba. Eu me mudei para São Paulo. E aí, quando eu comecei aqui, eu comecei em um hospital que já tinha alguns colegas que tinham trabalhado, me indicaram, tá? Eu comecei a fazer ambulatório, comecei a trabalhar na minha especialidade. E comecei a me afastar um pouquinho do plantão. Mas esses esquemas de consultório são quase que um esquema de plantão, assim, porque são 4, 5 pacientes por hora em hospital, você atende pra caramba, e atende rápido, enfim. E aí, em 2018... 2019, quando minha filha nasceu, eu trabalhei, eu terminei o fellow, eu estava grávida da minha filha. Aí eu fiquei trabalhando, enfim, até setembro, outubro, ela nasceu em outubro. Eu ficava indo para Sorocaba, eu trabalhava segunda em São Paulo, terça eu trabalhava em São Paulo ainda, fazia cirurgia na terça. Quarta-feira, 6 da manhã, porque era rodízio do meu carro, eu tinha que sair e passar de São Paulo antes das 7. Ia para Sorocaba. Ficava quarta-feira o dia inteiro em Sorocaba, fazia orientação de ambulatório, atendia outro consultório, dormia em Sorocaba da quarta para quinta, fazia meu plantão de manhã, fazia meu estágio de tarde e ia embora na quinta à noite, trabalhava na sexta já em São Paulo. Aí eu fiquei nessa rotina até minha filha nascer. Quando minha filha nasceu,
eu continuei trabalhando só em São Paulo, parei um pouco de ir para Sorocaba. E aí, quando minha filha tinha 3 meses, foi bem assim, a história de quando eu comecei o consultório foi bem inusitada. Eu já não estava muito satisfeita, eu não gostava de ter que ir para longe, eu não gosto de atender rápido, eu não gosto dessa pegada de, sabe, de volume, de ter que atender muito, de ter um ticket tão baixo que você tem que atender 4 pacientes numa hora, porque você não consegue, se você atender um paciente por hora, você não consegue pagar uma conta, entendeu? Então, assim, eu não gostava dessa pegada, que eu gosto de me dedicar, de conversar. A Carla, que é minha paciente também, conhece lá, sabe? Que a gente conversa bastante, que a gente passa ali 1 hora. Você não tem como fazer 1 hora com um valor de R$50 que o convênio te paga, quando muito. Então, você precisa... E eu estava muito satisfeita com aquilo, estava conversando, o que é que eu posso fazer? E aí, com 3 meses, eu fui levar minha filha, teve um probleminha na língua, eu fui levar para uma pediatra, que tem um espaço de coworking médico aqui pertinho. E aí ela falou, então, você tá atendendo onde? Eu falo, atendendo no hospital. Você não quer abrir um consultório? Aí eu, então, até que eu queria. Eu nunca tinha pensado. Ela, então, a gente tá querendo achar um oftalmo pra abrir aqui. E ela fala bem assim. Aí eu fiz, então. Minha filha com 3 meses, né? Tipo, que loucura. Tinha nem voltado ainda a trabalhar. Fiz, é uma boa, né? Vou pensar nesse assunto. E aí eu chamei uma colega que era oftalmo pediatra. E aí eu apresentei para ela a ideia, e a gente falou, e aí? Eu falei, quero atender assim, quero atender em consultório, quero atender de uma forma diferente, não quero ficar nessa rotina de ir para longe, atender milhares de pacientes, eu quero atender do meu jeito, eu quero dar minha cara pro meu atendimento. E aí surgiu a porta do consultório. E aí no final de 2019, isso foi começo de 2019, dali a, sei lá, novembro a gente inaugurou. E a gente começou essa jornada no consultório. E como é que você se sentiu? Tava preparada para abrir um consultório? A gente não tá, porque aquela questão que a gente conversou, né? Não existe uma disciplina de empreendedorismo, ninguém lhe ensina a montar um consultório, ninguém lhe ensina nada disso na faculdade, nem na residência, nem no fellow, nem em canto nenhum. Então, eu não sabia nada, de nada, de nada. A gente começou a ir atrás e eu tenho, assim, o pessoal de lá, da administração deu suporte também pra gente, né? Um pouquinho depois eu conheci Carla também, que se tornou uma parceira. E aí foi indo, foi dando morro e ponta de faca, foi indo. No começo a gente trabalha para pagar lá. E fui aprendendo, fui me dedicando. E graças a Deus hoje, assim, 90% do meu trabalho é lá. Você acha que com os aprendizados que você teve, você mudaria alguma coisa na sua jornada? Eu acho que sim, assim, no começo a gente... Por exemplo, no começo, tem uma burrada que eu fiz lá no começo, eu fiz 6 meses de campanha de Google, por exemplo, que eu nunca olhei para a campanha. E quando eu fui ver, a minha campanha tinha palavras tipo assim, oftalmopediatria, pediatria, tipo, tudo voltado para pediatria, que era o negócio da clínica. E eu passei 6 meses pagando uma campanha que não revertia quase nenhum paciente para mim. Porque como eu tinha um oftalmopediatra lá, quando ligavam a criança, então vai para... E aí eu ficava pagando e não tinha retorno de nada. Então eu fiquei assim, 6 meses jogando dinheiro fora e sem receber nenhum retorno disso, entendeu? Não tinha essa noção de como que tinha que ser o marketing, não tinha noção de posicionamento, nada disso. O Instagram não era tão forte naquela época assim. Por mais que pareça recente, né? 2019, 2023, mas muita coisa mudou nisso aí. Muita coisa mudou nesse período de posicionamento, captação. Eu não sabia as ferramentas. Eu abria assim, vamos abrir, vamos. Mas eu não tive um preparo antes. Eu não tinha uma orientação de marketing, de nada. Foi tipo, vamos abrir, tá aqui e vamos começar. E o que mais funcionou para você? Que funcionou, que não funcionou? O que funcionou? O que funcionou? Bastante trabalho, boca a boca. Enfim, eu tenho... O marketing, depois a gente alinhou alguns ponteiros aí dessa questão. Como é que começou a melhorar? Então, eu entrei, começamos final de 2019. 2020 veio pandemia. Aí a gente fechou. Eu fechei 5 meses. Caramba. Aí eu fiquei ainda trabalhando no outro hospital. E aí eu pagava a mensalidade do meu aluguel, porque o consultório é alugado. Então, eu pagava o aluguel, não sobrava nada no final, né? Com o dinheiro que eu ganhava do outro hospital que eu trabalhava, para poder manter ali essa história. Vamos negociar. E passamos, assim.
Mas aí, graças a Deus, passou a pandemia, a gente começou a voltar e eu comecei a buscar outras formas, acho que principalmente de marketing, de expansão e de paciente, assim. E a atenção e o cuidado que você tem. Não tem muito segredo nisso. Você tem que atender bem, para outras pessoas falarem bem de você, para os pacientes virem para você e voltar e começar a gerar esse ciclo, meio que um círculo virtuoso. E hoje eu tenho, assim, meus pacientes recorrentes, eu tenho as famílias, indicação de paciente que indica outro paciente e paciência, porque também não é de uma hora para outra, né? Que você vai montar, você não está montando uma ala. Você tem que ter consciência que você não está montando sei lá, uma venda de alguma coisa em uma esquina que passa um monte de gente que vai para você ali. Você tem que fazer parceria. Você tem que ter um bom atendimento para outras pessoas lhe indicarem, você tem que ter paciência, você tem que ter disponibilidade. Tem muitas pessoas, isso assim, eu tenho o meu sogro, ele é médico também, endocrinologista. Ele falava assim, nossa, eu ia para o consultório quando eu comecei, hoje ele é referência, assim, super... Mas ele, quando começou, sei lá, 30 anos atrás, ele falou, eu ia para o meu consultório com um jornal, porque muitas vezes não tinha paciente, eu ficava lendo o jornal lá. Porque eu tinha que estar disponível. E é isso, é você se disponibilizar primeiro. Eu conheço muita gente que faz assim, eu só vou lá no consultório quando tem um paciente. Aí nunca vai ter. Aí você nunca vai atender ninguém, entendeu? Então, você tem que se disponibilizar primeiro. Aí você começa a ter, porque chega uma pessoa que estava passando, tá lá, aí você vai, atende, essa pessoa te indica para outro. E assim, você vai de pouquinho. Eu acho que não tem um segredo para você chegar super... Nossa, achar que você vai chegar super bombando, todo mundo vai atrás de você, que não é assim. Pelo menos para mim não foi assim. Eu acho que... Dá tempo ao tempo, né? Tem que dar tempo, ter paciência e perseverar. Porque tem gente que abre... tem gente que abre agenda comigo. Eu subloco também minha sala. Aí abre a agenda. Aí paga um mês. Aí não vai nem lá. Bota, sei lá. Onde é que bota, não vai. Não veio nenhum paciente. Eu vou sair. Cara, eu passei quase um ano sem ter paciente. Passei 5 meses sem atender, 0. Porque eu estava em casa na pandemia com minha filha. Então, tem que ter paciência e investir. Eu estava conversando sobre isso hoje. Eu tenho que investir na minha aposentadoria R$5.000. Pronto. Você bota lá no banco, vai te render 1% por mês. Mas você não investe 5 mil no seu negócio que vai te render 100% no mês. Perfeito, perfeito. Mas imagino que para você virar essa chavinha, você olhou para alguém, você viu outras pessoas fazendo isso. Como é que foi essa mudança de mindset? Tive bastante, assim, por exemplo, eu tive a sorte de começar no coworking, que é como eles sempre falavam assim, aqui é uma incubadora, você vai ter o suporte administrativo, tem uma pessoa que cuida de demandas, assim, para você, tipo, sei lá, o papel, eu não preciso comprar papel, eu não preciso pagar conta de água, eu tô lá e eles me ajudam nisso, que é muito mais fácil no começo, que você tem que se preocupar até com o papel que tem lá, é muita coisa para você começar, né? E eu tive, por exemplo, eu tenho sorte também, acho, Deus me ajuda, bota pessoas legais no meu caminho, assim. Eu tive uma colega que alugou espaço comigo e ela tinha um modelo de negócio super bom que eu comecei a trabalhar no modelo de negócio dela. Hoje a gente é amiga. E eu comecei a ver como é que ela fazia. Você vai pegando, você tem que ser uma esponja, né? Pra você poder ir pegando de um aqui, pegando de outro ali. Você vai vendo o que é que funciona, você faz curso. Eu faço curso também. Tem algum evento, eu tô lá, tô aprendendo alguma coisa. E, enfim, sempre tem ideia. Se você para escutar, sempre vai ter ideia, sempre vai ter coisa nova. Você tem, por exemplo, a Medic Conte, é uma empresa que traz muita coisa nova e boa pra gente, assim. Então, começa a ter serviços que você fala, então, isso aqui é legal. A gente passou, questão de reembolso, método, a gente passou 1 ano, quase 2 anos de parceria, não foi? Uns 2 anos de parceria. Então, a gente tem uma coisa que a gente já faz, aí faz, tem outra coisa legal aqui. Então, a gente tem que aprender. O médico, ele aprende isso em relação à medicina, que a gente tem que aprender. Desde o dia que a gente entra na faculdade, sempre tem coisa nova, a gente tem que estar se reinventando. E se você resolve ir para o lado empreendedor e trilhar o seu caminho de empreendedorismo, você tem que estar sempre aprendendo e se renovando. E puxando o que tem de bom de cada pessoa que passar ali no seu caminho. Você acha que é possível hoje um médico ele ter sucesso sem redes sociais? Olha, é possível. Possível sim, vai demorar mais um pouquinho. Porque hoje a validação da rede social ela é bem importante. Eu tenho paciente que chega assim, então, eu não tenho tanto paciente que vem através de rede social.
Mas eu tenho muito paciente que vê meu perfil, porque eu já tenho um perfil de Google, de plataforma doctoralha, tudo que... Eu tenho bastante referência Avaliação lá. também. Bastante avaliação lá. Isso também foi um trabalho lá no começo, quando eu entrei, que eu ficava ligando para eles toda hora, eu não tenho paciente, daí não tá vindo nada, tô pagando, tá vindo... Enchendo o saco, falou, faz isso, e eu fui fazendo. Você tem que ver quem sabe seguir o passo a passo. E aí eu comecei a fazer, comecei a seguindo, e aí às vezes o pessoal vem de lá, mas eles querem olhar sua rede social. Falar, doutor, então, mas eu vi na sua rede social, tal, porque eles querem, eles veem outras pessoas falando, mas eles não veem você. E essa história que é muito falada hoje, que parece até um clichê, mas é verdade, as pessoas se conectam com pessoa. Então, você pode não ter um super trabalho de Instagram, não sei o que, enfim, mas você tem que ter alguma coisa para saber quem você é, para a pessoa poder vir para você e confiar em você para fazer. Enfim, para uma consulta de óculos, talvez nem tanto, mas você quer fazer cirurgia, você não quer ficar só passando óculos no consultório. Porque, assim, vai rentabilizar, vai ser legal, vai ser melhor com plantão, vai. Mas não vai te dar uma liberdade financeira que você almeja. Então, você tem que fazer outros procedimentos, cirurgia, o cara vai botar uma nota na sua mão e mais do que o dinheiro que ele vai pôr, é o olho dele, pô. Eu não trabalho, tipo, com, sei lá, com dedo você perde 11, você vira presente para qualquer coisa, mas o olho, você fica cego, entendeu? Então, assim, você tem que ter muito cuidado, muito zelo, e você tem que ter uma validação. E eu acho que o Instagram... Para áreas que não são, tipo, estética, acho que tem que ter, não tem como. Mas, por exemplo, oftalmologia, tem que ter ao menos uma validação ali. O cara te ver o que você fala, ver um pouco, ver se você é coerente ou não. Acho que a rede social, eu entendo que outras pessoas não. Tem gente que realmente tem uma captação maior. No meu negócio, é principalmente nessa questão da validação. De me conhecerem e se conectarem comigo ou não. E eu digo... Eu não vou mais no Google procurar alguém. Eu vou no Instagram. No Instagram tem lá o link do site, tem depoimento, tem não sei o quê, que é uma coisa que a gente já tá mais habituado a ver. Sim. Já acomodou, né? Sim. Enquanto que no Google, às vezes, você tem que caçar, né? Se é link patrocinado, não é? E por aí vai. Sim. Então, essa coisa da rede social funcionar para validação é uma coisa boa mesmo. E é verdade. Ela olha o que você está falando, o que você está fazendo. Sim. Você pode ser super bom tecnicamente, mas se você é um médico que está lá falando groselha, vivendo groselha, que não tem nada a ver com medicina, aquele paciente, de repente, vai deixar de ser seu paciente. Sim. A verdade é essa. Porque ele, apesar dele te enxergar só como médico, tem horas que ele te vê além. Sim. E ele tem interesse em ver esse além, né? Eu não sei se você percebe isso nos seus pacientes. Eu vejo até que oftalmologia até é curioso, porque eu não sou exemplo de paciente, né? Mas vem dizendo aqui. É mais difícil do paciente voltar e ter a recorrência ou ir até o consultório de maneira preventiva, digamos assim. Tem que estar pegando alguma coisa para ele aparecer lá. Não tô enxergando, tô com dor de cabeça, tô com isso, tô com aquilo. Como é que você faz para poder manter esse paciente dentro do consultório? Então, primeira coisa é tempo de cadeira, né? Tempo de conversa. A conversa na medicina, assim, na oftalmologia, acho que em qualquer especialidade é o principal. É você orientar bastante, entender a necessidade daquilo. E a pessoa tem que sentir a necessidade daquilo. Eu tenho lá meu selo de pacientes fiéis, meus pacientes voltam. Menos Carla. Não, mentira, ela tá bonitinha, o olho dela tá lindo. Já esteve pior. Estava lindo. Vamos ver como é que tá agora, né? Mas estava lindo. Mas, assim, acho que é muito conscientização mesmo do que você possa lá e a pessoa entender. É você se fazer ser entendido. É a pessoa entender. Por que eu tenho que voltar aqui todo ano? Que saco isso. Porque, tipo, eu tenho mil coisas para fazer. Por que eu vou voltar no oftalmologista todo ano? Aí você explica que tem doenças que elas aparecem. Lá no consultório eu faço uma bateria de exames. Então, assim, às vezes a gente pega alteração de córnea, a gente pega alteração de pressão, alteração de fundo de olho. E saber que essas alterações elas podem acontecer com o passar do tempo. E aí, o paciente tendo essa consciência, ele vai voltar. Deixar já o agendamento, deixa o agendamento do outro ano marcado já. A gente entra em contato, a gente chama, a gente vai atrás, para a gente manter. Tanto a gente cria meus pacientes são minha família, assim. Meus pacientes têm meu contato, meus pacientes mandam mensagem. A gente, né, tem uma relação muito próxima. Tem várias, assim, que chega amiga, tem paciente que chega lá, como é que tá sua filha? Então, já arrumou um namorado? Não. Então, você tem que
nesse nível, entendeu? A gente cria uma relação lá dentro. E essa relação, acho que é o diferencial para você manter um consultório que é diferente de uma clínica, de um hospital que tem aquele giro já. Porque todo hospital tem giro. Ele tem lá uma clínica onde eu trabalho, assim, além do consultório, ele tem um giro de pacientes que dá para o próprio convênio. O convênio, você abre lá e vai ter, tem esse lugar, vou lá, nem conheço, nem sei, vou só... Mas o consultório é diferente. Você precisa criar um vínculo, uma relação e uma confiança, principalmente confiança. Que se não tem confiança, nem adianta. Ele pode lhe achar bonito, legal, simpático, o que for. O lugar é legal, tem um chocolatinho, é tudo bom, mas o cara não confia. O que você vai fazer lá se você não confia? Então, acho que o principal é confiança e criar o vínculo. Aí o vínculo vai te fazer ter esse convencimento e o paciente vai voltar para você, porque ele se sente bem lá. Uhum. Você falou muito sobre essa questão, quando a gente estava conversando ali fora, sobre os equipamentos, né, que você alugou e depois fez a compra. Como é que foi também essa virada de chave para começar a pensar na sua clínica, né, ficar mais robusta e começar a investir nela? Como é que foi para você isso? Eu comecei a clínica, como eu faço a parte córnea, eu faço cirurgia refrativa, eu falei, eu tenho que ter 2 equipamentos básicos ali, que são os equipamentos que eu vou fazer uma triagem para cirurgia refrativa. Eu tenho a topografia, a paquimetria, e isso, pelo menos, o paciente vai entrar e vai saber se ele, enfim, é candidato à cirurgia ou não, já nem precisa complementar, isso não dá. Então, eu comecei com esses 2. E aí, eu comecei a ver, mas tem coisa que rentabiliza, porque a gente tem que pensar também em rentabilidade. Falei, mas o equipamento é caro pra caramba, como é que eu vou fazer? Porque... Enfim, eu vou descapitalizar, não estava com essa grana faz 2 anos, foi final de pandemia. E aí eu, nessa de conversar e pescar coisa aqui, o amigo falou, então, mas dá para alugar esse equipamento não sei onde. Eu falei, dá para alugar? Como é isso? Me passa contato. Porque é caro, né? Esses equipamentos são caros. Não, os equipamentos em oftalmologia, você vai lá, a consulta é tanto. Nossa, mas uma cadeira para fazer o exame de refração é R$100.000. Aí, como é que faz? Uhum. Aí, na época, o equipamento, eu queria comprar equipamento novo, não dá. Eu falei, vou alugar. Aí eu contei, eu vou alugar, eu tenho que fazer tantos exames, daí eu já pago o aluguel dele. Aí o que eu fizer a mais vai ser meu lucro. Aí eu aluguei o equipamento. Aí, 1 ano venceu o contrato. Eles têm um contrato, você aluga por tanto tempo, depois você tem um abatimento para comprar. Aí eu falei, poxa, e agora? Eu falei, não, eu vou comprar esse equipamento, agora vai ser meu. Eu vi que comprei. Aí, enfim, aí a gente vai aumentando. Aí fui comprar, a gente teve uma troca de sociedade, fui comprar os equipamentos, aí eu vi um outro equipamento, esse equipamento é legal, tal. E aí, tá em promoção, não sei o que, promoção. Vamos comprar. Não, vamos comprar. Aí comprei esse. Outro, e aí acabou que fechou, assim, a gente deu uma fechada do que a gente precisa de equipamento básico. Então, hoje, lá no consultório, quando você chega, eu consigo fazer 90% dos exames necessários. Às vezes, um outro paciente, eu preciso de uma complementação, ficou alguma dúvida, eu mando para um centro parceiro. Aí, a gente faz parceria. Porque tem equipamentos que são muito caros, coisa de R$500.000, que você vai fazer, só que ele custa R$200 o exame. Uhum. Quanto você vai pagar no nível de consultório? Aí você precisa desse giro de clínica, entendeu? Uhum. Porque você não tem como pagar. Imagina, faz uma conta aí, 500 mil para você fazer R$200, R$300 o exame que seja. Quanto você vai ter que fazer? Sim. Aí você acaba tendo parceria com outro lugar também para você fazer esse link, para fechar a conta, senão também não fecha. Sim, perfeito. E aí, agora, a gente falou dos equipamentos, né? Que é uma coisa mais física ali, mas você também tá no meio digital, tá querendo entrar no meio digital. Comenta um pouco sobre isso, sobre o infoproduto que você tá pensando em criar e como é que tem sido essas conversas com os especialistas. Então, aí o que acontece? A gente começa a empreender e ter algumas, né? E ver como é bom ter flexibilidade e liberdade. A gente começa a tentar buscar formas de a gente ter mais flexibilidade, da gente também transmitir esse conhecimento, porque a gente vê outros colegas que estão passando pela mesma situação que a gente e que precisam desse empurrãozinho que a gente levou lá atrás. E precisa disso consolidado, porque não é tão simples assim. A gente está aqui com a Carla, que é uma super empreendedora, de mente super aberta, mas ela sabe que assim, não é todo mundo que tem essa pegada de por si só. Eu fui lá, são 3 anos metendo a cara e fazendo, e vendo, e quebrando, e testando, e não dando certo. Algumas pessoas precisam dessa coisa mais prontinha, assim, mais redonda, de sentar e ver, eu tenho que fazer isso, um caminho mais
mais Objetiva, direcionado e trilhar, né? objetivo, um caminho trilhado, que ela está disposta a fazer, mas ela não está disposta a buscar isso em tantos lugares separados e juntar tudo aquilo, ou não tem tempo, ou não tem disponibilidade, ou não é do perfil. Então, a gente está montando um modelo de mentoria, tudo, da gente conseguir, junto também com a parte administrativa, né? O meu parceiro, ele é administrador, então ele tem conhecimento bastante nessa área, tudo, desde, cara, contratar secretária, quem já tem que contratar secretária como médico sabe o perrengue que é contratar uma secretária. Treinar uma secretária, gente, é um inferno. É sério. É Pra muito daí ia difícil. sair e você tem que começar tudo de novo. Aí sai, você tem que começar tudo de novo. Isso quando não faz coisa errada, né? E aí é bem complicado. Então, assim, essa parte a gente não tem. Medicina não tem esse backup. Então, a gente vê que as pessoas precisam disso e a gente tem isso para oferecer. Então, por que a gente não juntar isso, né? E ajudar pessoas. Você ter um produto digital é uma coisa que te dá flexibilidade também. É uma coisa bem legal e que dá muito certo. Eu fiz mentoria também quando eu estava... Há 2 anos atrás, eu fiz a mentoria que, para mim, foi a virada de chave. Porque ele me mostrou muita coisa que eu precisava aprender ainda e amadurecer e tudo. E aí eu falei, pô, então... Ele falou, vamos fazer isso. Você tem tanto conhecimento, você já tem bastante paciente, já tem, né, uma caminhada nisso aí. Vamos fazer. Eu falei, vamos fazer, vamos começar. E aí a gente está com esse projeto agora, que deve estar saindo pelos próximos meses aí, para a gente começar a ajudar outros médicos a seguir esse caminho também. Perfeito. Legal. E como é que tá a expectativa pra isso? Tá grande, tá ansiosa? Eu tô ansiosa, assim, quero que dê certo, né? Quero que a gente consiga impactar as pessoas, ajudar as pessoas nessa jornada. Tava conversando com um amigo hoje, saindo do consultório, falando assim, pô, mas... devagarzinho, vai ver, pô, mas devagarzinho a gente termina... Eu terminei minhas especializações, eu ainda tô, né? Que eu tô terminando meu mestrado agora. E eu faço também uma pós-graduação em gestão. Caramba. Então, assim, eu tô com 37 anos. Pode ser a idade, né? Eu tô com 37 anos. Não parece. Obrigada. E, cara, se você for passar 10 anos, como a gente teria que passar sem ter uma orientação para você poder começar... Eu vou começar a ganhar dinheiro com 50 anos. Sim. Então, tem que ter um encurtador desse caminho. Uhum. A gente precisa se desvincular. Poxa, eu fiz uma cirurgia esses dias que eu ganhei R$43. R$43. É muito absurdo. E se a gente não encurtar um caminho, achar um meio de se valorizar, ninguém vai valorizar a gente, tá? Porque eu faço uma pós-graduação que tem pessoal de gestão, ninguém quer valorizar o médico, não, tá? Todo mundo é vendo como empacotar as coisas para poder render mais, o hospital ganhar e a gente não. Então, se os médicos não se unem, se empoderam, se valorizam, cara, pagam R$100, tem hospital pagando R$100 ou menos por uma cirurgia de catarata. Que é uma cirurgia que você passa, às vezes, 5 anos se especializando. É uma cirurgia que pode cegar uma pessoa, que você pode tomar um processo milionário nas costas. Você ganhar R$100 para fazer uma cirurgia, gente. Eu acho... É um absurdo. Desculpa, a gente sabe que em relação a nossa, igual a promotora falou, você ganhou salário de 30 mil. Não é isso. É porque é a valorização do procedimento, é a ideia de valor. Você vai fazer uma unha na manicure e tem salão que cobra mais que isso. Uhum. E você faz uma cirurgia de catarata, você é médico, tá ali para você... Isso é por quê? Porque não sabe se valorizar. Porque E o teria médico uma não se trilha valoriza. também para você chegar lá. É uma conseguir. trilha. Só que se tem muitos médicos, cada vez mais, se os médicos não se unem e se valorizam, o que é que vai acontecer? Vão cada vez Colocando menos. Menos. Tem consulta, eu já atendi paciente que eu recebi R$13. R$13 por uma consulta médica. Que eu passei, no mínimo, 9 anos só para ser oftalmologista. Então, assim, que tipo de atendimento também você vai conseguir dar para o paciente? Porque eles marcam 5 no horário para poder, pelo menos, ganhar R$50 na hora ali, líquido. Aí, que tipo de atendimento você vai conseguir prestar? Eu consigo atender um paciente por hora ganhando R$13? Eu não consigo. Uhum. Eu acho que é uma realidade que talvez poucas pessoas conheçam, né? Eu acho que só estando dentro da medicina para conhecer de fato, Porque né? tem o glamour, o médico gosta de aparecer bonitão, ricão, tal.
troca de carro, às vezes se Todo endivida. endividado. Isso, carro novo e tal, porque sou médico, tem que ser o bam, né? Mas a gente sabe que não é essa a realidade. E que se a gente não se valorizar cada vez mais, vai ser dessa forma. O médico vai ser só uma pessoa tocando ali para enriquecer o outro. E não o próprio médico. Sim, perfeito. Então, isso também passa por essa questão da autovalorização. Porque se a gente se valoriza, a gente dá um serviço melhor. Perfeito. E você acha, assim, qual é o seu grande diferencial como médica? O que você acha que você atribui, assim, essa quantidade de pacientes que você tem hoje? Eu acho que, em primeiro lugar, é você ter essa conexão, empatia. Porque, assim, até essa questão do Nordeste, você fala, nossa, mas o nordestino tem isso também, sabe? A gente é muito acolhedor. Tem várias pessoas, assim, eu tenho pacientes que vêm de médicos super mega renomados, reconhecidos, tal. Só que, assim, o cara nem olha mais pro paciente, porque ele já ficou no nível, assim, isso independe, porque tem médicos super maravilhosos e que têm uma humanidade, mas às vezes você, principalmente o pessoal mais antigo, se afasta, ele acha que ele é o Deus, que todo mundo tem que balançar a cabeça. Você tem que ser humano, você tem que se conectar, você tem que ter tempo. Eu consigo me conectar. Eu tenho pacientes desses consultórios de 15 minutos que me seguem até hoje. Porque a gente tá... Cara, as pessoas são tão carentes de atenção que tem gente que, tipo, me acha o máximo que eu dou bom dia. Tipo assim, você olha no olho da bom dia, uma senhorinha que é atendida, enfim, ela te ama. Porque você olhou para ela e deu bom dia. Porque tem gente que nem isso faz. Então, acho que educação, simpatia, acolhimento, humanidade, conexão. Eu acho que... E, claro, eu tive um backup técnico bom. Porque também, se você fizer tudo isso e tratar e ficar tudo ruim, não adianta nada, né? Então, você tem que ter uma formação técnica, mas você tem que ter o seu lado humano. Você tem que ter um olhar humano para o paciente. Porque não é um olho que está chegando no meu consultório, entende? É uma pessoa. Sim, com E, certeza. às vezes, o problema do olho da pessoa nem está no olho. É outra coisa. Às vezes, a pessoa quer só sentar e conversar. E você tem que estar disponível para isso. Não adianta, ai, que saco, vou passar 1 hora lá, porque o paciente vem. Cara, mas às vezes a pessoa quer conversar. Desculpa, mas você cobra a mesma hora do psiquiatra, de qualquer coisa. Você conversa lá 1 hora com a pessoa, se ela precisar conversar. Teve alguma história que te marcou muito, assim, na sua jornada? Ai, gente... não sei, assim, em relação a... Não sei, algo que te marcou, que foi engraçado, que foi inusitado. eu tenho uma paciente, ela é bem querida, eu atendo a família, assim. Ih, não sou eu não, né? Não, você é outro caso à parte, mas eu vou lhe poupar hoje. Mas por exemplo, eu tenho uma paciente super querida, que eu trato ela, eu operei a esposa dela, eu já tinha operado a mãe dela. Eu operei a mãe dela em Sorocaba, quando eu era fellow. E logo que eu abri o consultório, ela veio passar comigo aqui em São Paulo. Aí ela, eu sou filha da paciente e tal. Aí eu fiz, que legal, você veio aqui. Pô, me seguiu de Sorocaba aqui, né? Que legal, tal. Ela fez, doutora, eu lembro totalmente de você. Você estava assim, eu estava sentada lá na área de espera e você me deu uma bronca, mais uma bronca. Você virou e falou, porque sua mãe é uma idosa, tá lá sozinha, vai ficar com ela. Sei lá, deu um esporro nela. Que a gente veio aqui. A gente entra também, né? A gente acolhe, mas a gente também entra. Eu dou esporro, não dou cala. Aí eu passei, veio lá de Sorocaba aqui por causa do esporro que eu dei. Caramba. E hoje eu operei a família, cuido da família toda, sabe? Então tem coisa assim onde você não espera. Acho que você mostrou cuidado de um jeitinho diferente, né? Isso é muito bom. Camila, acho que a gente conversou tanto que nem viu o tempo passar. Quase 1 hora aí de conversa. Nossa Senhora. Voou demais. Eu falo muito, né, E eu gente? queria... Que nada, foi excelente. Eu queria deixar esse espaço aberto para você comentar um pouco das suas redes sociais, como é que a gente te encontra, qual o consultório que você atende aqui em São Paulo. Meu Instagram é doutoracamilapalmeira.oftalmologia. Eu atendo aqui na Vila Mariana. Fica nas... É pra dizer a rua?
Pode ser. Aqui, pertinho. Vila Mariana, você coloca Camila Palmeira Oftalmologia no Google, dá pra achar facinho lá. Perfeito. E aí, estamos aí, à Pronto. disposição. E aí- Obrigada pelo convite. Precisando, estamos aqui. Perfeito. Ó, não se esqueçam também de seguir nossas redes sociais, @medconte, medconte.com.br e até o próximo podcast. Valeu, galera.